E os presidenciáveis participam amanhã do último debate antes do segundo turno das eleições. Por isso, a gente vai conversar com o Gustavo Uribe, que tem apuração sobre isso. Uribe, conta aí pra gente como é que os candidatos estão se preparando. Tem até aulinha de como se manter com o gestual? Em modos e costumes, aquelas aulas que a Marcela fazia quando era adolescente, livro na cabeça, para andar direito. Etiqueta, aula de etiqueta que Marcela Hall sempre fez. Sim. Justamente. Olha que lady. É uma lady, uma princesa, vocês nem imaginam. Quem vê Só que pensa, não. Né? Quem vê pensa. É. Os dois candidatos devem passar por uma preparação, porque é praticamente como se nós estivéssemos naquele último tiro de meta aos 45 minutos do segundo tempo da partida. É um debate importante da televisão, da TV Globo, e é um debate que acaba podendo fazer com que os eleitores indecisos mudem de voto. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se prepara, nas palavras de um assessor dele, para um treinamento de guerra. E aí deve ter a consultora Olga Curado, que já passou por Jair Bolsonaro na campanha de 2018, já fez preparação de outros candidatos à presidência da República e agora prepara Lula. E a atenção é sobretudo no gestual. Há uma avaliação de dirigentes petistas de que Lula, no debate da TV Bandeirantes, estava um pouco nervoso, bebia muita água, ele passava muito uma mão na outra, fazia cara de deboche quando o presidente Jair Bolsonaro estava respondendo, que essas sinalizações não são muito bem recebidas pelo telespectador e eleitor. Então, Olga Curado tem ajudado Lula a manejar melhor as mãos e se posicionar de uma maneira que passe um pouco mais de segurança. Além disso, fugir um pouco dos cadafalsos, ou seja, das ciladas que foram colocadas pelo presidente Jair Bolsonaro nos últimos debates, principalmente em relação à corrupção. Lula nunca conseguiu responder direito. O primeiro debate do primeiro turno pegou papéis e se perdeu. No debate da TV Bandeirantes, no último bloco, quando Jair Bolsonaro perguntou sobre o Petrolão, Lula também não soube administrar o tempo. Então é uma preparação não apenas de discurso, mas também de como mover as mãos e como se comportar. E aí a ideia é que Lula rebata Bolsonaro sobre a corrupção com o orçamento secreto, que é uma ideia um pouco vaga, que o eleitorado não consegue entender muito como são as emendas de relator. Mas a ideia é que consiga simplificar e dizer que se trata de um escândalo de corrupção. Além disso, foco na economia, porque é o assunto principal da campanha deste ano. Lula deve explorar algumas imagens que foram criadas, sobretudo na classe média, isso foi apontado por pesquisas qualitativas, sobre principalmente retirada do desconto de saúde e educação da tabela do imposto de renda da pessoa física e a desindexação do salário mínimo. O ministro Paulo Guedes negou essas duas propostas, mas isso causou um pouco de uma percepção negativa do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, por outro lado, não gosta de preparação, não gosta de passar por media training, mas ele deve amanhã se reunir com Carlos Bolsonaro, que é uma espécie de guru das mídias digitais do presidente, e também com o filho mais velho, Flávio Bolsonaro, coordenador geral, para discutir também sobre economia. A ideia é que Bolsonaro reforce a imagem da corrupção ligada a Lula, porque as pesquisas mostram que é um assunto que perturba e preocupa muito o eleitorado brasileiro, mas tentando também apontar para Lula alguns pontos sobre salário mínimo e aposentadorias. Acusar o PT de, caso Luiz Inácio Lula da Silva seja eleito, de querer diminuir os benefícios sociais do eleitorado brasileiro. Então, o último embate será um embate focado na classe média, que é o eleitorado onde está mais concentrado o voto indeciso, o voto nulo e aqueles que deram, pelo menos no primeiro turno, um voto de confiança na terceira via. Valeu, Uribe. Obrigada. Até já.